Ana, hoje a gente tem o compromisso de entender o que nós vamos fazer, quais as atividades que a gente vai desenvolver nesse projeto, para a gente elaborar essa proposta de maneira a atender ao mecanismo que a gente está querendo submeter a proposta à aprovação, que no caso é a Lei Federal de Incentivo à Cultura. Você conseguiu pensar sobre isso? Conseguiu listar aquilo que você tem vontade de realizar dentro aí do propósito do Centro Cultural? Então, eu listei, né, algumas coisas, até abrir interlocução com possíveis parceiros, e acho que se a gente puder começar a desenvolver também o que foi pensado, acho que já é o momento para isso, não? Sim, exatamente isso. Hoje é o dia da gente colocar todas essas ideias na mesa para a gente poder conjugar e ver de que maneira a gente vai construir essa proposta. Tá. Então, como já foi falado, a intenção é fazer uma escola e, concomitantemente, nesse mesmo espaço funcional, a um lugar que transpire cultura, né? Que também envolva a comunidade nesse centro cultural. Então, a escola ela estaria no âmbito de uma escola Waldorf, né? Um jardim de infância ligado à pedagogia Waldorf, e a cultura, e do âmbito cultural, a gente tem a intenção de promover atividades extras, que inclusive a maior parte delas são para crianças e adolescentes que não estariam nem envolvidas com a educação formal, nesse momento atendida. Então, entre elas, são cursos de teatro, cursos de trabalhos manuais, cursos de jardinagem. Esse de jardinagem, conversando com uma futura parceira, que também vai ser uma futura mãe da escola, ela é uma paisagista e ela tem a intenção de formar jardineiros, né, das comunidades do entorno, e esses jardineiros poderem atuar profissionalmente pelo bairro, pela redondeza, né, e no próprio bairro em si, né, começar a aproveitar os espaços, os equipamentos públicos, os locais que tenham algum desenvolvimento também de algum trabalho, e atuar com eles nesses lugares públicos e até ajudar a cidade a se desenvolver, né? Então, ela tem essa intenção de ajudar a formar jardineiros, ajudar nessa formação dos jardineiros, ter uma intervenção nos espaços públicos da cidade, do bairro, do entorno, e poder oportunizar, né, que depois essas pessoas elas tenham um caminho profissional a seguir. Então, acho que também é uma coisa que a gente pode pensar bastante, porque ela interliga educação, cultura, profissionalização. Acho que também é alguma coisa que eu achei bem interessante destacar e falar especificamente desse projeto, porque acho que também tem muito a ver com a nossa intenção, né? De a partir de um espaço, esse espaço não se restringir só a ele, né? Esse espaço ele poder ser ampliado para os equipamentos públicos da cidade, do bairro em si, e a gente poder ter essa interligação. Assim como já relatei do projeto de futebol, ele não existiria dentro do centro cultural fisicamente, mas é algo que é impulsionado por nós para um equipamento público, ele ser destinado realmente para um funcionamento público, né? Então, nesse campo, a gente poder promover as oficinas, né? As aulas de esportes, de futebol e se outros esportes também forem pensados, pensados dentro de uma dinâmica social em que esses professores também eles pudessem ter o seu caminho de desenvolvimento, eles poderem se profissionalizar, eles poderem serem reconhecidos também como uma profissão, não ser só uma caridade que eles fazem, né? Hoje, praticamente, o trabalho deles com essas crianças é pelo amor que eles têm ao futebol e amor às crianças. Uhum. É muito mais filantrópico do que uma profissionalização em si. E aí a gente percebeu que esse trabalho ele podia ganhar uma consistência, e a gente já vem, né, ajudando esse professor a se formar, ter uma formação acadêmica para ele poder atuar como um professor de futebol, né, até um técnico de futebol, se for
como ele almeja ser, e poder fomentar um trabalho social, né, no bairro e no entorno. Uhum. Então, Agora, tem curso de teatro, trabalhos manuais, então aí a gente dança. já... tá. O jardinagem a gente tem que entender de que maneira isso se daria. Não sei se é uma coisa que, a princípio, é possível de ser aprovado. Acho que depende do argumento, se ele está dialogando com outras formações. Meio Se isso... ambiente, educação no meio ambiente, talvez, né? A gente tem que ter o foco na cultura, porque é uma lei de incentivo à cultura. A gente pode até trabalhar, a gente está falando enquanto projeto, né? A gente pode até trabalhar 3 ou 4 projetos diferentes e esses projetos vão dialogar entre si. Mas especificamente para a cultura, a gente tem que ter esse mote, tem que ter esse objetivo. E aí, essa jardinagem, eu não estou dizendo que ele não poderia estar nesse grupo de cursos que vão ser oferecidos, mas a gente precisa entender de que maneira ele estaria, qual seria o foco, né? De que maneira ele... Porque a gente sabe que existe aí um trabalho de paisagismo que a gente pode estar entendendo esse trabalho como uma expressão bastante sensível, que pode estar dentro aí de um território que tem aí um limite muito próximo do artístico. Então, a gente tem que entender até que ponto a lei prevê isso e absorve esse tipo de iniciativa, e até que ponto a pessoa que vai desenvolver esse trabalho, que está à frente aí, que tem esse desejo de criar essa dinâmica de formação e de geração de renda para esse público, que ela, pelo que eu estou entendendo, ela já trabalha, até que ponto ela tem disponibilidade de argumentar e de trabalhar o projeto nesses termos, de maneira a ele ser aceito e absorvido dentro de um projeto, por um projeto cultural, de natureza cultural. Agora, pelo que você está falando, como a escola ela trabalha diretamente com a educação, então a gente trabalharia essas iniciativas de natureza cultural dentro de um objetivo de formação e capacitação, né? Não é isso? Uhum, sim. Então, seria um projeto de educação educativo-cultural, cultural-educativo. A gente estaria trabalhando oficinas eu fico de arte e imaginando, cultura. assim, que essa questão da questão de trabalhar a questão paisagística, ambiental, eu acho que engloba tantas coisas quando a gente fala assim para trabalhar isso pelo bairro, né? E influenciar no sentido cultural mesmo de um bairro, das pessoas elas começarem a conseguir ocupar os espaços públicos do bairro por serem espaços agradáveis, espaço de convivência. Então, você transformar através de um trabalho físico, nesse momento, de jardinagem, de permacultura, vamos pensar até a gente fazer locais de compostagem que as pessoas elas também vão começar a frequentar, para essas pessoas elas mudarem também alguns hábitos, né? Não sei, é muito pretensioso falar de mudar de hábito, mas assim, elas começarem a enxergar os espaços públicos e ocupar esses espaços públicos, e esses espaços públicos eles irem além só do equipamento do campinho, da pracinha com os balanços, mas ser um local que as pessoas elas começam a interagir de tal forma que começa a trazer outras interações culturais. Então, assim, tem ciclos de palestras em praça pública, sobre meio ambiente, trazer peças de teatro, a cultura começar a fomentar nesses locais que eles são poucos explorados pelas pessoas. Porque hoje em dia a gente vê muito as pessoas dentro, cada um de sua casa, e convivendo pouco em praça pública, convivendo pouco. Então, eu acho que a arquitetura e o paisagismo, ele pode agregar pessoas, né? Então, quando você está numa praça que ela é bonita, que ela é aconchegante, que ela atrai as pessoas, é diferente de você estar num lugar abandonado, né? Mal iluminado, não podado, não cuidado, com bicho, com rato, então é diferente, né? Então, eu acho que como a
a mudança da estética, né, o olhar arquitetônico e paisagístico de um local, ele pode influenciar diretamente nas pessoas ocuparem esses espaços e começar a significar esses espaços culturais. Olha que legal, agora que vai ficando interessante o processo. A gente está falando de uma lei de incentivo à cultura, a gente vai trabalhar essa lei de incentivo, tá? Em outros momentos a gente pode trabalhar leis de incentivo relacionadas ao esporte, relacionado à educação mais diretamente, a gente pode estar trabalhando editais de meio ambiente, mas no momento a gente está trabalhando uma lei de incentivo à cultura. Olha que legal, como é que a gente pode estar adaptando o projeto e fazendo esse projeto ganhar um sentido cultural mais potente sem abrir mão do desejo de trabalhar esses temas ligados ao socioambiental. Se a gente faz, por exemplo, uma formação o ano todo de jardinagem, e paralela a essa formação de jardinagem, a gente trabalha, por exemplo, conceitos relacionados à construção de cenário. E aí, como o espaço é público, como o espaço é aberto, esse espaço vai ser um cenário para uma apresentação cênica, para uma apresentação de teatro, por exemplo, ou de teatro-música, ou de, enfim, uma performance, ou, enfim, um musical, ou não sei de que maneira. Isso daí é a própria construção em si. Imagina se a gente pensa nesse espaço público como o próprio cenário da apresentação. Exato. Assim, a gente já faz uma ligação direta, já tem um argumento e já tem uma forma de estar trabalhando também com essas crianças, com esses jovens, conceitos até mais amplos. Eles não estão só ligados, eles vão aprender a técnica da jardinagem, a técnica da iluminação, mas eles vão aplicar isso numa praça pública, para que aquele cenário seja construído para a apresentação acontecer. Não necessariamente precisa ser isso. Eu estou dizendo da gente pegar, amarrar e pegar toda essa ideia e trazer para o trilho da cultura. Né? Então, isso pode ser, por exemplo, uma linha de pesquisa. Então, a gente pode ter a oficina de formação, a gente pode, as oficinas, a gente pode ter eventos, porque justamente a transposição dessa formação para uma prática propriamente dita de apresentação. E a gente pode ter também uma linha de pesquisa. Pode ter uma construção de pensamento que está se transformando aí numa pesquisa que, ao final, por exemplo, de determinado período do projeto, isso pode se configurar como um seminário, que pode proporcionar um intercâmbio. Então, é uma ação cultural de médio porte, se a gente for pensar... Enfim, a gente vai trabalhar o ano todo, no final do ano a gente vai ter essa apresentação, ou nós vamos experimentar pequenas apresentações ao longo do ano, num ambiente mais fechado da escola, e vamos coroar toda essa experiência com uma grande apresentação em praça pública, para a comunidade do entorno, né? E aí a gente tem também uma linha de pesquisa de uma pessoa, uma pesquisadora, ou o próprio corpo de professores, ou a gente pode pensar numa pessoa que vai ter o olhar de fora e vai estar observando aquele processo e vai estar constituindo um pensamento acerca daquele processo, de forma que faz parte desse grande evento no final, um seminário também. E a gente tem aí um caráter mais acadêmico, de uma outra natureza. Mas olha que interessante, a gente está pensando também em multilinguagem. Então, o argumento do nosso projeto pode ser multilinguagem. A gente pode estar trabalhando com o teatro, enfim, com trabalhos manuais. A gente vai pensar no teatro, nas artes cênicas, na cenografia, para trabalhar coisas da jardinagem, mas a gente também pode pensar numa oficina de formação musical. E aí a gente também está aí fazendo um projeto que ele é ele é poliartístico e ele também é muito ligado à educação e ele também vai estar trabalhando meio ambiente. A pesquisa. Exatamente, o meio ambiente, enfim, você pode fazer, por exemplo, uma peça de teatro ligada ao meio ambiente, você pode, isso daí é o tema. Você pode trabalhar o tema meio ambiente como, por exemplo, um tema central ou você pode trabalhar outros também, enfim, você pode amarrar tudo isso, é uma expressão artística, mas como tema a gente vai trabalhar as questões socioambientais.
Uhum. E aí você consegue amarrar essas nem no- ideias, me perdoa se eu estou me alongando, mas você consegue amarrar essas ideias num conceito que seja de natureza cultural, mas não significa que você não possa falar de vários temas, né? Enfim, você pode trabalhar a questão da família, você pode trabalhar grandes autores, você numa peça de teatro, você pode trabalhar grandes compositores, pode estar trabalhando essa formação ao longo desse ano, enfim, da música popular, da música clássica. Enfim, isso não importa. Isso é o que a gente vai justamente aprofundando essas camadas, mas é como você vai amarrar todas essas ideias de maneira que elas atendam, que essa big idea, né, que essa grande ideia atenda aos objetivos e às exigências da lei de incentivo que tem natureza cultural. Você entende? O que eu acho mais interessante do processo Sim. É isso. É você pegar uma série de coisas que você tem vontade de fazer e você ir amarrando numa grande estrutura, num mecanismo que funcione junto. Em que todas as peças compõem uma engrenagem que vão funcionar juntas e que vai fazer a coisa acontecer e se tornar potente, enfim. Essa energia mecânica vai se transformar numa energia elétrica como um dínamo e a coisa vai funcionar a partir dessa ligação e dessa amarração de todos os pontos. Sim. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pensar numa estrutura para a gente ir para a parte, assim, efetivamente para a parte prática. Vamos pensar numa estrutura que vai abarcar, tá com uma caneta e um papel aí? Sim. Um eixo de formação. 2, um eixo de eventos. 3, um terceiro eixo de pesquisa. Pronto, já saímos do zero. Já demos aí, já estamos com uma primeira camada de organização. Se a gente for pensar numa linha temporal, a gente pode fazer um projeto de 1 ano, para começar. Uhum. Né? Se a gente for pensar, e essa vai ser a gente começa a entrar na próxima etapa. Né? Se a gente for pensar, isso é uma hipótese, a gente pode mudar, mas se a gente for pensar numa estrutura de projeto que vai acontecer com um cronograma de 1 ano, quanto tempo? Eu estou até me antecipando, porque a próxima etapa é a gente pensar o porquê. A gente já vai chegar lá. Mas só para a gente ter subsídio para pensar esse porquê, eu vou dar uma estruturada geral na ideia para você, só para que a gente, né, tenha uma ideia do todo antes de partir para a justificativa, que é o porquê. Se a gente for pensar numa estrutura de projeto que vai durar 1 ano, quanto tempo duraria essa formação? A princípio, que me parece que é, assim como o terceiro eixo, que é pesquisa, dura o tempo de execução do projeto como um todo. Então, se você pensa numa estrutura de 1 ano letivo, já que ele é um projeto que está arraigado, inclusive sediado num espaço que é uma escola, você pensa num ano letivo. Então, aí você pensa aí numa linha temporal de um primeiro semestre, uma pausa de férias e um segundo semestre, e no final do ano você tem as apresentações, podendo também ter uma apresentação como um primeiro exercício mais desafiador no meio do ano. Então, você pensa, a formação, ela acontece o ano todo, com as pausas escolares. Só um exemplo, tá, Ana? A gente pode adaptar isso. Eu só estou tentando dar uma estruturada aí para a gente conseguir jogar essa boiada para frente, tá? Uhum. Esses eventos, eles já são pontuais e a gente pode pensar em eventos menores, que acontecem no âmbito mais fechado da própria escola, do próprio centro cultural, eventos de médio porte, em que acontece nesse centro cultural, mas que chama a comunidade do entorno para dentro do centro cultural. Então, se a gente trabalha com alunos e com os pais desses alunos, ou a gente faz uma apresentação interna de menor porte só para os alunos, enfim, uma turma de uma determinada oficina se apresenta para as outras turmas, e aí a gente faz uma brincadeira nesse sentido mais no âmbito interno. Então, a gente tem isso só no eixo de eventos, pensando nos eventos pontuais.
A gente tem 2 dentro do próprio centro cultural, porque aí primeiro a gente solidifica, a gente ancora a ideia do centro cultural na comunidade, né, na comunidade do entorno. Então, a gente traz essa população, esses pais, esses familiares, desses alunos, e até, não sei, de maneira totalmente aberta, mas a princípio me parece que é mais interessante trazer esses pais, esses responsáveis, esses familiares para dentro da escola, para dentro do centro cultural, e aí, num terceiro momento, a gente tem uma terceira camada no eixo de evento, que vai trabalhar um evento em praça pública, né? E aí são três, três momentos diferentes dentro desse eixo de evento. E a gente tem a pesquisa, que aí a gente conta com uma estrutura menor, porque aí é produção de pensamento, então a gente não precisa aí de tantos itens de produção, de tanta infraestrutura para realizar, mas vai ter aí 1 ou 2 ou 3, aí a gente vai definir, ou quantas pessoas que vão estar observando essa prática e teorizando, trazendo essa prática para a teoria, de maneira a ter a gente pode até pensar, olha aí que legal, a gente pode pensar que um dos itens dessa pesquisa pode ser no final um seminário, e pode ser, que pode inclusive ter pode gerar um produto. E qual produto vai ser esse? Uma publicação. Já deu uma clareada, né? Uhum. A gente já consegue pensar na estrutura do projeto como um todo. Vamos lá. Então, a gente tem o projetão, 3 eixos, e a gente já conseguiu definir algumas características de cada um desses eixos. A gente pode, Ana, ao longo do processo, compreender que, Mariana, acho que a gente não sustenta 3 eixos. Acho que a gente sustenta 2. Mariana, acho que a gente não sustenta nem 2. Acho que a gente sustenta, estou dizendo enquanto dedicação, né? Acho que a gente sustenta pelo número de pessoas que a gente tem trabalhando, a gente prefere, enfim, a gente chegou à conclusão de que a gente prefere trabalhar um eixo só. Então, vamos trabalhar só a formação. Ok, não tem problema. Eu estou apresentando a possibilidade um pouco mais ampliada para que a gente tenha recursos, inclusive, para cortar, se for o caso. Não, a gente resolveu trabalhar os 3 eixos, mas a gente só vai trabalhar eventos internos. A gente resolveu trabalhar os 3 eixos, mas a gente só quer trabalhar 2 oficinas nesses 3 eixos e a gente vai conseguir cumprir com o projeto como um todo, mas de uma maneira reduzida, porque a gente tem uma porcentagem de dedicação muito menor se a gente fizer 2 oficinas do que 6 oficinas. Então, há diversas formas de cortar essa estrutura. A gente está pensando numa estrutura mais ampliada, que ela pode ser mais encorpada, e aí a gente vai... Essa captação de recursos também vai ser mais encorpada, para sustentar, para dar sustentabilidade a essa estrutura, como a gente pode pensar em cortar de diversas formas. Vamos cortar um eixo inteiro, 2 eixos inteiros, vamos cortar 50% de todos os eixos e manter esses 3 eixos. A pesquisa pode durar 1 ano inteiro, como a pesquisa pode ser uma produção de 3 meses. A pesquisa pode ser um pesquisador que vai ser responsável por escrever essa publicação. A gente vai imprimir essa publicação. Não, a gente resolveu não imprimir, a gente vai ter esse arquivo digital dessa publicação. Você está entendendo? Então, a gente tem muito jogo aí, mas essas são as possibilidades que, a princípio, eu vejo. Como é que você vê isso? Faz sentido para você? Não, acho que faz sentido, sim. Desculpa que eu tive que falar com a pessoa que está aqui do lado. Não, acho que faz muito sentido, assim, eu comecei até a ver a interligação, não só, por exemplo, desse item que a gente começou a falar da jardinagem, mas a interligação dele com os outros itens que a gente veio começou a falar e como eles estariam também interligados, né? Mas que não necessariamente todos precisariam estar nesse eixo, mas esse poderia atender por exemplo, ao item das peças teatrais, né, do grupo teatral. Então, esse grupo estaria formando o espaço, né, criando esse local que culminaria também nas apresentações do grupo teatral, do grupo de dança, do grupo de música. Então, também a interligação
desses projetos. Eu também comecei a ficar pensando, né, que talvez nem todos estariam em todos esses eixos, mas como que um pode ser que seja o maiorzão, que vai atender também todos os outros, vai conseguir culminar, que esses outros também possam ter os seus desdobramentos e até a sua seria o seu produto, né, a sua finalização, a sua apresentação. Seus produtos, né? Porque no caso a gente tem a possibilidade de trabalhar o projeto como um todo é um grande produto, mas a gente desmembra, na hora de elaborar o projeto, a gente desmembra em diversos produtos. Tem uma questão puramente técnica, uma informação que você precisa saber. Quando você aprova um projeto na Lei Rouanet, por exemplo, você, para realizar o projeto, mesmo que você não pode realizar o projeto sem ter captado 20% do recurso que está previsto para a realização total daquele projeto. Isso é uma coisa. Agora, mesmo quando você capta menos recurso do que o montante total que você previu para a realização daquele projeto, você tem que entregar todas as contrapartidas. Então, essa é a hora, não exatamente hoje, mas assim, a hora da elaboração do projeto é a hora de definir justamente essa previsão. Por quê? Você pode desmembrar isso em 3 projetos. Um projeto de formação, um projeto de evento e um projeto de pesquisa. E aí você não passa por esse problema que eu estou falando agora para você. Porque aí você vai realizar esses três eixos de maneira desmembrada sob o ponto de vista da prestação de contas e do informe. Eu chamo tudo de prestação de contas, mas não necessariamente é prestação só das contas, é prestação das atividades. Então, você pode dividir isso, você pode colocar isso dentro de um grande guarda-chuva, é um grande projeto, e aí essa captação vai estar restrita a essa informação que eu te passei. Como você também pode transformar isso em 3 projetos. Cada eixo é um projeto ligado a um mesmo centro cultural. E aí você dá uma driblada nessa necessidade de ter o recurso inteiro, ou de, se você captar menos do que o recurso inteiro, você não ter a obrigatoriedade de estar cumprindo com uma série de contrapartidas que muitas vezes precisam desse recurso integralmente. E aí é que muito produtor se lasca. Entendi. Isso na prática, eu acho que eu entendi um pouco assim do geral, mas isso na prática eu preciso entender, depois conseguir enxergar exatamente. Por exemplo, vou te dar em números. O meu projeto custa, o seu projeto, o nosso projeto, por exemplo, custa 1.000. Uhum. Você captou 20, já pode executar o projeto. Aí você captou 30, 40, 50, 60. Desculpa, 1.600. Você captou 600. Aí você resolve startar a execução do projeto. Você tem que cumprir as contrapartidas que são equivalentes a 1.000. Entendeu? E aí, quais seriam essas contrapartidas? Aí é a construção mais avançada do projeto. O que eu preciso que você entenda agora é que, uma vez que você resolve fazer um projeto maior, isso tem que ser muito bem pensado, isso tem que ser muito bem analisado, para que esse problema não aconteça lá na frente. Talvez seja mais interessante o Centro Cultural aprovar 3 projetos e esses projetos eles terem uma integração, claro, eles são pertencentes, eles vão ser realizados pelo mesmo Centro Cultural, mas talvez seja interessante a gente desmembrar. Uhum. Né? Não, eu só disse no sentido que eu vejo que é alguma coisa que é multidisciplinar, né? Que eu acho que todos os projetos eles vão poder se beneficiar disso. Mas não necessariamente a gente vai precisar criar que esses projetos eles tenham essa interligação. Mas, por exemplo, a formação desse cenário na praça pública, ele pode beneficiar a dança, o teatro e a música, por exemplo. Mas, caso esse eixo não seja trabalhado, não vai ser inviabilizado o projeto, entendeu? Sim, claro. Por exemplo, se você tem eventos, aí você vai fazer um projeto, por exemplo, você tem um projeto que já está em curso de formação. Você tem 4 tipos de oficinas e essas oficinas elas têm uma ligação que podem justamente gerar
que a gente chama um produto, né? É um nome que é muito usual na produção cultural, mas que os artistas têm um pouco, porque isso acaba ficando um pouco confuso para o artista, mas para a lei, o nome é esse mesmo, é produto. Você gera um produto, você gera um resultado a partir daquilo, que é um produto que às vezes é vendável, que às vezes pode se cobrar uma bilheteria, às vezes não, tem um fundo totalmente social, ou então a própria lei já está conseguindo entrar com os recursos de maneira que aquela entrada seja gratuita ou que seja em praça pública. Isso daí é definição de planilha orçamentária, isso tem tudo a ver com o objeto propriamente dito. Por isso que a gente está discutindo o objeto. Não adianta a gente pensar em recursos sem saber exatamente o que a gente vai fazer. Agora, você pode ter um projeto de formação em curso acontecendo e você ter um projeto de evento, que é um outro projeto. Ele tramita separadamente desse primeiro projeto, mas ele vai contemplar, na descrição, na justificativa, você vai falar, no histórico lá, olha, nós, nos textos, né? Nós já estamos desenvolvendo o projeto tal, de formação de tantos alunos, que beneficia diretamente tantas pessoas e indiretamente tantas pessoas. Você vai contar o histórico daquele projeto que está sendo desenvolvido. E esse projeto que nós estamos escrevendo agora é para a realização de eventos com esse público beneficiado pelo projeto anterior, pelo projeto que está em curso e que já foi captado, e que está em curso, e que está acontecendo, e esse segundo projeto ele vai ter uma ligação direta com esse primeiro projeto, mas ele tramita de maneira independente. A proposta é enviada separadamente, o processo tramita na aprovação até virar um projeto separadamente, as contas são geridas separadamente, porque quando você faz um projeto, você tem que ter uma conta bancária associada diretamente àquele projeto, que vai abrir quando aquele recurso entrar e vai fechar quando aquele recurso acabar. E aí você presta contas e aquela conta não serve mais. Existe até uma maneira de você deixar aquela conta adormecida lá e tal, mas você tem que... isso não é para todo edital, enfim, cada edital tem o seu trâmite. Ora, você pode estar incorporando isso à sua conta administrativa, ora você tem que abrir e fechar uma conta bancária especificamente para aquele projeto. Uhum. Mas, independente desses detalhes, você tem que fechar as contas do projeto. Ele se encerra a partir do momento em que aquele objeto já foi contemplado, já foi atendido, e aí você presta conta das suas atividades e presta conta financeira mesmo ao governo. Você pode desmembrar isso em projetos independentes e que dialogam entre si. O projeto de evento pode ser resultado de uma formação e serem projetos diferentes. A pesquisa pode ter um objeto cultural, pode ser a observação desses outros dois projetos que já acontecem. Como você pode incorporar a pesquisa a cada um desses eixos? Então, a gente já está chegando ao fim hoje, mas eu acho que assim, já foi bastante informação, né? Uhum. Eu queria que você pensasse no argumento para cada um desses eixos, discutisse internamente e visse, concluísse ou pelo menos avançasse no entendimento do que poderia ser cada um desses eixos. Então, formação teria uma linha aí de um cronograma de desenvolvimento de um ano, esse cronograma estaria atrelado às datas do calendário de aulas, justamente porque vai estar atendendo a um público estudante, enfim, e aí você teria que pensar, bom, eu vou estar trabalhando com tais e tais oficinas, com jovens que, pelo município, estudam em determinado turno, então teria que ser no contraturno. Né? Então, aí você tem que pensar caso a caso, qual é a faixa etária de tal oficina, qual é a faixa etária de tal oficina, qual é a faixa etária da outra, como elas funcionariam juntas, porque o centro cultural tem um espaço limitado, você não pode botar tudo funcionando e acontecendo ao mesmo tempo. Então, de que maneira, né, o que seria exatamente essa formação, quais exatamente seriam as oficinas,
E aí, para pensar quais as oficinas, você tem que pensar nessas outras informações que eu te passei, porque você tem que conjugá-las no mesmo espaço, principalmente se elas forem acontecer ao mesmo tempo. Né? E que calendário ela obedeceria? Porque você tem um workshop, você tem uma oficina e você tem uma capacitação de maior período. Você pode trabalhar para essas famílias, por exemplo, workshops de final de semana, de um mês, uma oficina de 2 semanas. Você pode estar pensando numa capacitação de 1 ano. Tudo isso você tem que prever no projeto. Podemos seguir? Alguma... Só uma questão assim, quando a gente pensa também, por exemplo, intervenções em praças públicas, né? Vamos pensar que dentro desse projeto tem a intenção de formar estudantes do ensino médio que já estejam em fase de também profissionalização e no contraturno deles, né? Vamos pegar jovens de 16 a 18 anos que podem se beneficiar dessa profissionalização e pensando que vai estar, né, o Centro Cultural Jardim, né, que tá promovendo isso, ele tem aulas nesse horário, né? E se a gente pensa em usar esses equipamentos públicos nas praças do entorno para ser esse lugar de prática e formação deles também, como é que eu peço isso? Aí tem que pedir uma autorização também para a prefeitura para poder fazer essas intervenções, né? Sim, qualquer utilização de aparelho público você tem que ter essa autorização. E no caso da Lei Rouanet, você tem que apresentar essa autorização durante o trâmite da proposta, até que ela se torne um projeto. Né? Mas isso daí é uma questão burocrática, eu não acho uma questão difícil de se resolver. Eu acho que o mais importante é a gente estruturar a ideia, até porque você não tem como apresentar à prefeitura e pedir uma autorização de uma coisa que você não sabe exatamente o que é. Exato. Então, isso é um desdobramento bem burocrático e que normalmente a gente tem sucesso. Assim, não acho uma coisa difícil, você tem que ter ali uma proposta muito bem estruturada, mas muito bem estruturada mesmo. Quando, como, por quê, aonde. Porque aí a prefeitura entraria, claro, como uma parceria nesse sentido. E no sentido assim, isso inclusive poderia se tornar uma contrapartida do projeto, né? O benefício dessas intervenções estarem melhorando equipamentos públicos e isso ser uma contrapartida do projeto, por exemplo, quando você fala assim, pode ser uma das contrapartidas, sim. Tá. Pode ser uma das contrapartidas. A gente tem aí várias naturezas de contrapartidas. Tem algumas exigências da lei com relação a isso, principalmente no que tange a cobrança de ingressos. O que eu acho interessante é que a gente já parte do pressuposto de que essa apresentação ela é gratuita. E ela é resultado de um processo de formação que já oferece uma contrapartida pela sua própria origem, natureza. Pela sua própria natureza. Exatamente. Então, acho que a gente não vai ter dificuldade em listar essas contrapartidas, não. Talvez a gente tenha que pensar em termos de marketing, um pouco mais para frente, em como apresentar essas contrapartidas sob o ponto de vista das empresas privadas que vão apoiar e que vão patrocinar esse projeto. Porque mesmo ele sendo uma lei de incentivo, mesmo a gente sabendo que isso é dinheiro público e que eles apenas fazem a escolha desses projetos, eles, enquanto patrocinadores, eles colocam a sua marca no projeto. Se forem doadores, não. Se forem doadores, eles não botam a marca. Aí é uma outra... Se eles forem patrocinadores, vamos imaginar que, por exemplo, você está arrumando, fazendo essas intervenções numa praça pública e que uma contrapartida seja colocar plaquinhas com o nome da empresa. Isso é uma contrapartida ou não? Não. Isso nem eu acredito que isso realmente não é um bom caminho. Não é isso. Isso é fácil, tá, Ana? Isso não é. Eu acho que a questão do argumento. Por exemplo, você vai fazer um site do projeto. Exemplo. Tá. E aí você tem a marca da empresa lá como patrocinadora do projeto, e não só da empresa, do governo federal também. Você tem ali um manual de marcas muito, muito fechado que você tem que seguir, é uma obrigação, é uma das obrigações do proponente, tá? Você qualquer, por exemplo, se você vai gerar uma publicação a partir de uma pesquisa, você tem ali a marca dos patrocinadores, tá bom? Entendi.
E você vai fazer família, a todas as gente é um camisas, todo o material de divulgação. Se tiver, por exemplo, a gente vai pensar em camisas para esse público que está sendo beneficiado, para essas crianças, esses jovens que estão fazendo essa formação, essas oficinas ao longo do ano. Se eles forem usar uniforme, você pode produzir as camisas, esses uniformes, e nesses uniformes você tem que ter lá o selo do patrocinador. Isso também é uma questão bem tranquila de se resolver, tá? Isso é uma questão puramente de produção. Chegar um pouco. Tem algumas de que coisas maneira que você isso pode entraria, também, né? Como... você pensar, por exemplo, vou oferecer, vamos sair da jardinagem, por exemplo, agora, mas vou oferecer cursos de contraturno escolar e é que eu acho que isso é difícil, né? Porque as pessoas que trabalham lá, por exemplo, vamos pensar no mercado mundial, que é um mercado grande, né? Mas que as pessoas teriam filhos que poderiam usufruir dessas oficinas. Mas provavelmente os filhos deles nem estão lá perto porque eles não estudam lá perto, né? Também. A gente tem que também estudar essa... Mas poderia ser uma contrapartida, né? Ter X vagas para alunos daquela empresa que trabalha ali perto, entendeu? Se a gente as contrapartidas, é sempre interessante. Eu gosto de trabalhar dessa forma. Sempre olho a execução desse tipo de projeto sob um ponto de vista, uma perspectiva muito social. Porque a gente está falando, o fomento à arte independe da gente... enfim, quando uma pessoa produz, faz uma produção artística, ela não necessariamente precisa apresentar uma contrapartida social, porque a própria arte já é a própria expressão necessária à sociedade para o desenvolvimento de uma série aí de aspectos que a gente sabe que são legítimos e aos quais eu apoio profundamente. Mas quando você está pensando em enviar uma proposta para utilizar um recurso público para o desenvolvimento do projeto, mesmo que você não tenha para o produto um foco social, como, por exemplo, um grupo de artistas vai realizar uma peça de teatro. O governo exige que parte daquela bilheteria seja dedicada a um público social. É uma exigência, é uma contrapartida do projeto. Pegando o seu projeto especificamente, eu acho que isso é mais forte ainda, porque é um desejo seu promover essa interação do público da escola com a comunidade do entorno. Então, a gente pode investir muito nisso. Isso vai ser um desdobramento natural do projeto. A gente não vai ter dificuldade nenhuma. Por hora, o que a gente precisa identificar é, dentro desse guarda-chuva, nós temos 3 eixos, que a gente está chamando de formação / capacitação, né? Eventos e pesquisa. São 3 eixos bastante definidos. Cada eixo tem suas características muito próprias. A gente ainda vai permanecer na primeira pergunta. O que nós vamos fazer? A gente já avançou bastante hoje, mas a gente precisa entender dentro de cada eixo desse o que poderia ser realizado. Depois a gente vai ver o tamanho que isso ficou e a gente vai compreender se vale a pena a gente manter todos esses eixos no mesmo projeto ou se a gente desmembra isso. Para a gente agilizar o processo de execução. Porque muitas vezes a gente aprova um projeto enorme que... primeiro que assim, tem que ver quantos projetos vocês já executaram para ver se o histórico de vocês vai comportar um projeto enorme. Porque muitas vezes quando chega na mão de um analista, ao analisar isso, ele vê que não é compatível o que ele já realizou com o tamanho da coisa que ele quer realizar agora. Então, talvez seja mais interessante a gente começar com uma ação de médio porte, não de grande porte, tá? Mas aí eu também já preciso começar a listar tudo que já foi feito? Isso é o histórico que a gente conversou na sessão anterior, né? Aquele histórico que você vai construindo, porque você vai sempre precisar desse histórico. Qualquer organização precisa manter esse histórico atualizado, é uma maneira mais fácil de você utilizá-lo toda vez que você precisa.
tá? De você poder, você tem mais jogo quando você já está com todos esses documentos prontos e você só atualiza o portfólio a cada nova ação, nova atividade, novo projeto, né? Executado. Segundo, você precisa agora entender, a gente já avançou, a gente já estruturou já fez esse mapa, em que a gente está trabalhando um guarda-chuva e dentro desse guarda-chuva a gente tem 3 pêndulos, 3 eixos, formação, evento, pesquisa. Dentro dessa formação, o que seria executado? Dentro dessa linha de evento, o que seria executado? Seriam 4 eventos. No primeiro semestre, a gente trabalharia só eventos para o público participante, ali diretamente, para os beneficiários diretos. Depois, no terceiro evento, a gente abriria isso para os beneficiários indiretos, famílias, comunidades do entorno, para dentro do próprio centro cultural, que a gente precisa ancorar esse centro cultural na comunidade, ele é novo. E aí, no final do ano, a gente faria a nossa primeira apresentação pública, que aí a gente coroaria o aprendizado de jardinagem, num processo cenográfico que tem uma interação direta com esses elementos. A gente coroaria o aprendizado do teatro, através do trabalho dos atores, dos alunos de teatro, os alunos de música, os trabalhos manuais, que a gente não sabe se você vai optar pela marcenaria, enfim. A gente tem que começar agora a identificar o que vai ser feito dentro de cada um desses eixos. Porque pode ser que a gente tenha um montante de atividades tão grande que a gente desmembre esse projeto. Talvez seja mais inteligente da nossa parte, de maneira que a gente tenha fôlego a realizar. Porque se a gente tem uma produção muito grande em cultura, a gente consegue realizar isso com a equipe. Mas, sendo um primeiro projeto desse centro cultural, talvez seja interessante a gente começar menor, de maneira a ir criando um modus operandi, criando uma experiência para ir crescendo num fluxo mais coerente mesmo e que não sufoque os realizadores. Mas é interessante fazer esse aprofundamento de todos esses elementos, porque depois a gente tendo todos esses elementos definidos, fica muito fácil, a gente só vai escolhendo as cartas, conjugando as cartas e montando as propostas. Olha, atualmente, eu fiz uma pesquisa, eu estou sempre fazendo essa pesquisa, né? Isso é uma rotina minha, eu faço isso praticamente todos os dias, 3 vezes por semana, estou sempre buscando e pesquisando editais. Mas só essa semana eu identifiquei 20 editais para esporte, cultura e educação. Então, você vê que tem uma frente aí de trabalho que, embora a gente entenda que o país está numa retração, né, por conta de tudo isso que está acontecendo, a gente compreende que existe aí uma possibilidade de articulação grande. Então, vamos pensar bem amplamente, coloque isso no papel, detalhe isso ao máximo, porque no próximo encontro a gente combinou a nossa sessão para amanhã, não é isso? Você já me lista tudo isso, e se a gente achar que é necessário ir mais fundo ainda nesse primeira etapa do que fazer, né? Porque a gente está ainda parado no o que fazer. Não tem problema. O ideal é que a gente esgote ao máximo cada etapa antes de partir para a próxima, porque senão lá na frente a gente sofre as consequências de não ter detalhado. E aí a gente vai ter que voltar no processo para entender quais as fendas que a gente deixou, resgatar essas fendas, trabalhá-las de maneira a fechá-las e aí continuar avançando. E isso é um retrabalho. Então, é melhor que a gente fique parado, não sei quantas sessões, nesse ponto, do que a gente construir, por exemplo, uma planilha orçamentária e depois de ter o trabalho de construir essa planilha orçamentária, a gente entender que a gente vai ter que refazer tudo o que a gente fez até agora. Justificativa, objetivo, contrapartida, planilha orçamentária, porque a gente esqueceu um dos itens. Ou porque deu vontade de fazer alguma coisa que a gente não incorporou ao projeto e que a gente considera fundamental. Então, assim, quando eu for trabalhar esses eixos, né, formação, eventos e pesquisa, eu trabalho com todos esses temas que eu já listei, né?
os itens que eu listei mesmo, jardinagem, teatro, dança, são todos eles, né? Sim. Eu vou pensando, tá bom. Eu vou Sim. fazendo para cada um e aí vai entender se entra tudo num projeto só ou vai desmembrando. Poderia estar desmembrando para cada projeto, né? O projeto da dança é um, o projeto da teatro é outro, da jardinagem é outro. Então, eu acredito que a melhor estratégia não seja desmembrar a linguagem. Ah, você desmembra Entendeu? só o eixo. Tá. Você desmembra o eixo, porque se você desmembrar a linguagem, aí você está desmembrando as atividades. E o que eu estou propondo é que a gente desmembre os eixos de maneira a gente ter 3 projetos independentes, mas que dialogam um com o outro. Tá bom. E aí, esses 3 projetos, eles criam um programa de desenvolvimento de arte e cultura no Centro Cultural. O guarda-chuva talvez seja o programa. E os eixos, os projetos. E a gente ainda pode pensar maior, se a gente for pensar a longo prazo, se a gente for pensar numa perspectiva, então tá, a gente vai realizar esses projetos pensando em um ano de desenvolvimento de trabalho. Mas a gente, daqui a 5 anos, a gente quer estar onde? Daqui a 10 anos, a gente quer estar onde? E a gente pode pensar num programa. Cada eixo desse, a princípio, vai ser um projeto para a gente. A princípio. Agora, no futuro, eles podem se caracterizar como eixos e cada eixo desse ter vários projetos. Uhum. Por isso que eu gosto de pensar na estrutura como um todo e ir desmembrando, decupando, porque aí você vai gerando possibilidades de propostas dentro do mesmo eixo. A minha ideia é que a gente parta disso. Primeiro faça aí um macro... Primeiro trabalhe no âmbito do sonho, né? Que aí a gente está pensando, porque para você ter um centro cultural, você tem que ter a sustentabilidade desse centro cultural. O centro cultural não se faz com uma ação. Se faz com ações contínuas, uma após a outra. Então, você vai ter que ter aí um fluxo de projetos acontecendo. Muitas vezes esses projetos vão acontecer concomitantemente, outras vezes eles vão acontecer separadamente, um após o outro. É um cronograma que a princípio parece um pouco inatingível, mas que na prática eu acho possível. Tá. Tá bom? Ficou claro? Uhum. Então tá. Então a gente encerra por hoje e amanhã a gente se vê novamente. Tá bom. Tá bom? Um beijo, namastê. Beijo, obrigada. Eu aqui Boa agradeço. sorte hoje Tchau, na sua tchau. reunião em grupo. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau.